Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar continuidade às nossas aulas remotas. É importante que vocês, para acompanhar, certo, e ter um melhor desempenho, vocês façam uso do material didático, associando a esse nosso papo o material, o livro, a apostila. Então eu convido vocês a pegar o material de vocês, colocar pertinho de vocês, abrir na página correta e acompanhar a nossa aula, certo? Sobre o continente europeu. Vamos para a lousa. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre as características físicas do continente europeu. Nós vamos dar continuidade hoje falando sobre a hidrografia. Bem, né? A hidrografia especificamente da Europa, certo? Ela se destaca devido à grande quantidade de rios e o aproveitamento destes mesmos rios. No que diz respeito à nossa realidade, o Brasil também tem uma grande quantidade de rios, só que é aproveitado de forma diferente. Podemos até dizer que subaproveitados, beleza? Só que no continente europeu nós temos uma realidade distinta. Então, sobre a hidrografia da Europa especificamente, tem uma pequena extensão, territorialmente falando, porém apresenta muitos rios e lagos. Esses lagos de origem tectônica, como nos Alpes, certo? E de origem glacial. Na Escandinávia e no norte da Rússia, nós temos também os fiordes. Quem nunca viu, né, esses fiordes, né, relacionado à realidade ali dos nossos antepassados, os vikings, certo? Localizados principalmente na parte norte do continente, sobretudo na Escandinávia, na Escócia, na Irlanda, certo? Nesses países nórdicos, ok? Encontram-se esses fiordes, que são reentrâncias do mar por entre o relevo montanhoso. Acredito eu que vocês já viram essas imagens, certo? É o mar entrando no continente em meio ao relevo acidentado europeu, montanhoso. Era daí que os vikings saíam e iam pegar o mar aberto, ok? Em busca de novos territórios. Várias nascentes encontram-se na porção centro-oeste do continente, pois é onde tem o relevo mais elevados. Os rios mais extensos, logo os mais importantes, são o Volga, o Danúbio, certo? O Dnieper, entre outros. Especificamente, nós temos algumas bacias bem importantes. Bacia hidrográfica, só fazendo um parênteses, significa uma região banhada por um rio principal e os seus afluentes, ok? Dentre essas bacias, nós podemos destacar a bacia do rio Volga, certo? Que é a maior bacia hidrográfica europeia, portanto a mais importante, com a área de 1.411.000 km² e que se encontra quase totalmente em território russo. O rio Volga corta algumas das principais cidades russas, certo? E abrange também a capital russa. O Volga e os seus principais afluentes são navegáveis em praticamente todo o seu curso, graças às condições naturais e à instalação de barragens, usadas também para a produção de energia elétrica, no caso, né, as hidrelétricas, bastante utilizado na nossa realidade aqui no Brasil. Então, por suportar grandes navios e ligar áreas densamente populosas, a hidrovia do Volga é uma importante rota de navios petroleiros e graneiros. Pronto, chegamos ao ponto que nós devemos fazer uma análise, né? Essa palavra, hidrovia, não é muito utilizada na nossa realidade. E este é o principal ponto, né, que diferencia a utilização desses rios no continente europeu, como aqui no Brasil. É a utilização deles como vias de acesso, né, de localização, de deslocamento até outros pontos. Aí nós temos o rio Danúbio, né, a segunda maior bacia hidrográfica do território europeu, o segundo rio mais longo da Europa, ok? E ele tem uma grande importância econômica, pois é fonte de água potável para mais de 20 milhões de pessoas, certo? Esse rio é muito importante também para o turismo e para a geração de energia. Tem a bacia do rio Reno, que vocês vão fazer uma realidade, né, aumentada, sugerida na atividade.
E a bacia do rio Reno é a maior da Europa ocidental, com uma área de aproximadamente 185 mil quilômetros quadrados. O rio Reno nasce nos Alpes suíços, passa pela França e pela Alemanha, até desembocar no Mar do Norte, nos Países Baixos, certo? Também conhecido como Holanda, beleza? Esse rio tem grande relevância para a navegação, pois seu vale é a região mais industrializada da Europa, com destaque para a área do seu afluente rio Ruhr, onde lá se encontram grandes jazidas de ferro e carvão mineral. Para saber mais, espero que vocês possam acompanhar fazendo a leitura, certo? Onde tem uma nota sobre como o rio Reno foi recuperado, né? Como aconteceu a limpeza e quanto foi gasto nele para que ele se tornasse novamente, certo? Ali limpo, certo? Assim, vamos passar um pouquinho adiante, só um instantinho. Onde nós vamos falar do litoral. Um instantinho. Opa, só um instante, pessoal. Pronto, outras bacias hidrográficas da Europa. Além dessas bacias que nós falamos, existem outras bacias importantes e fica aqui, né, uma atividade, uma pesquisa que vocês devem fazer, mas não necessariamente em grupo, logicamente, né, devido a esse distanciamento social que nos pedem neste momento. O litoral da Europa é bastante diversa, recortada, apresenta várias ilhas, penínsulas, além de mares, certo? Como os principais destaques aqui, ó, as principais ilhas, Ilha da Grã-Bretanha, Ilha da Irlanda, Chipre, entre outras. Ok? Deixa eu só dar um zoom aqui. Nós temos algumas penínsulas importantes, como a Ibérica, Itálica, Balcânica, e alguns mares, né? Do Norte, Noruega, Báltico, entre outros. Só um pouquinho para eu passar um pouquinho adiante. E agora a gente fala sobre climas. Logicamente, nós conseguimos associar que o condicionante climático está associado a alguns fatores, certo? Dentre esses fatores nós temos a latitude, a altitude, certas massas de ar, ok? E na Europa especificamente, nós temos alguns climas que são característicos, como o oceânico, temperado oceânico, perdão, como o frio de montanha, como o frio, o polar, o temperado continental, o mediterrâneo e até mesmo o clima semiárido. Aqui trazendo características importantes de cada um deles, certo? Então façam essa leitura para que vocês possam entender novamente. Mas, tio, por que o senhor não vai trabalhar novamente a condição climática? Bem, né? Sobre as características desses climas, a gente já estudou em outros momentos. Então, agora a gente vai apenas trabalhar os aspectos relacionados a essas condições climáticas dentro do continente europeu. Mas se você tiver dúvidas sobre as características de cada clima, então é importante fazer essa leitura, tá bom? Para que você possa tirar, certo? Sanar todas as suas dificuldades. Então, a partir dos climas, nós temos ali o condicionante das paisagens, certo? As paisagens naturais da Europa são diversas e são diretamente influenciadas pelo clima, como, né, em todo canto. A gente observa a paisagem e tem um condicionante a partir do clima da localidade, beleza? Solo, relevo, entre outros. Nós temos um pequeno mapa, certo? Que é da sua vegetação, onde tem a vegetação específica para cada região. E depois a gente pode fazer a associação entre vegetação e clima, certo? Em determinadas áreas. Mas quais são os destaques? O que é que nós vamos achar? Florestas temperadas, certo? Que estão associadas aos climas temperado continental e oceânico.
e ela cobria originalmente quase toda a porção da Europa que se localiza ao sul do paralelo de 60 graus norte. Porém, atualmente há poucas áreas preservadas, né? A Europa foi o primeiro continente a se industrializar e passou por um processo de retirada dessas condições naturais, certo? Então, por isso, existem algumas poucas áreas preservadas. Mas, especificamente, né, nós temos como destaques dentro dessa condição florestal as suas características, né, como deciduais ou caducifoliadas, certo? São árvores que perdem folhas durante os períodos mais frios do ano. As coníferas, né, que são compostas de pouca diversidade de espécies. Árvores em formato de cone, né? E as mistas, que apresentam características das duas acima. As mistas, beleza? E nós temos as florestas do Mediterrâneo, localizado nas proximidades da costa do Mediterrâneo, próximo ao Mar Negro. Está associado ao clima mediterrâneo e a vegetação é composta de árvores adaptadas a essas condições climáticas, como as oliveiras, sobreiros, entre outros. E esta área foi intensamente desmatada também devido à ocupação humana e ao uso econômico de suas plantas. Outro ponto, outra paisagem importante é a tundra. A tundra, gente, é uma formação vegetal que está associada às regiões mais frias do globo, certo? Então, por isso, o clima atuante na região é o polar. Durante alguns meses, né, devido à precipitação de neve, o solo fica congelado, certo? O que nós chamamos de permafrost. Então, fauna, flora são adaptadas, aparecem aí musgos, línquens, certo? E algumas outras espécies. Então, essa é a vegetação, rasteira, né? Não tem árvores que crescem devido à condição climática, beleza? Então, está localizada nas regiões mais ao norte, mais extremo, certo? Do norte do continente europeu. E, para encerrar, a floresta boreal, também conhecida como taiga, certo? Que está associada a uma latitude um pouco abaixo de onde a gente acabou de falar, a tundra, certo? Com invernos muito ainda gelados, mas no verão as condições climáticas um pouco mais amenas, beleza? A floresta boreal ela se adapta a essas condicionantes climáticas e é uma vegetação constituída por uma grande maioria de árvores coníferas amplamente utilizadas para o fornecimento de madeira. Tá? E a vegetação de altitude, a vegetação encontrada nas regiões mais elevadas do continente, principalmente nos Alpes, certo? Entre outras regiões. Como o nome sugere, as temperaturas são baixas devido, né, às elevadas altitudes. Nós já aprendemos, né, que quanto maior a elevação, menor é o clima, né? A cada 100 metros de deslocamento vertical, menos 0,6 graus, ok? Então, os pontos mais elevados e íngremes, devido ao frio e aos solos rasos, praticamente não há vegetação. No entanto, em locais mais baixos e menos íngremes, é possível encontrar árvores que, sobretudo, também são coníferas. Então, deixo a atividade, né? Espero que vocês possam utilizar esse vídeo para compreender melhor o assunto. As correções serão feitas no nosso próximo vídeo. Deixo para vocês um grande abraço e até mais.